O Senhor está aqui, amém? Livro do Êxodo, capítulo 3. Mas o Fabiano vai estar na terça-feira conosco aqui. Nós vamos ter culto terça e quarta. Vai ser a primeira conferência, Voltemos ao Primeiro Amor. Ele vai estar na terça e quarta-feira também. Amém? Êxodo capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diga assim: o lugar que nós estamos é terra santa. Eu queria falar hoje sobre solo santo, sobre um retorno ao lugar santo. Amém? Se assenta dando um glória a Deus aí. O Senhor está aqui, gente. Amém? Eu queria falar sobre solo santo. Queridos, Deus, Ele não pode usar um homem enquanto não levá-lo para um solo santo. Um Deus santo necessita de um homem em um solo consagrado para usá-lo. Solo santo não é um lugar específico como esse. Solo santo é um lugar espiritual onde Deus nos leva quando crescemos e amadurecemos nele. Quando Deus ordenou a Moisés que retirasse as sandálias dos seus pés, porque ele estava em um solo santo, Deus não estava se referindo ao espaço geográfico que Moisés estava, a um pedaço de terra de 2, 3 ou 4 metros quadrados. Não, Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, eu estou falando a respeito do estado espiritual que você está. Deus então, ele chama Moisés e atrai Moisés através da sarça ardente, dizendo o seguinte, Êxodo capítulo 3, verso 5: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, é solo santo. E que lugar era esse que Deus estava se referindo a Moisés? Era uma condição espiritual a qual Moisés havia chegado. Moisés havia chegado a um estado de crescimento espiritual com Deus. E Deus poderia se revelar a ele, porque Deus só se revela a pessoas que estão crescendo espiritualmente, estão dispostas e disponíveis a ouvir a voz do Senhor. Moisés estava então numa posição de ouvinte e de receptor daquilo que Deus estava dizendo. Ele estava tanto pronto a falar, tanto quanto a ouvir, porque a melhor virtude que existe em um homem
não é falar, mas sim ouvir. Salomão disse: falar é prata, não falar é ouro. Ele estava se referindo à condição espiritual de um homem maduro, de uma mulher inteligente que ouve mais do que fala. Mas Moisés havia amadurecido, e por ser amadurecido, ele estava apto a ser moldado por Deus. Ele estava apto a passar por um tratamento que ele ainda não havia passado pelo Senhor. Então Deus começa a tratar com Moisés. E por favor, eu não estou dizendo, e eu também não quero que você pense que só Moisés estava em um lugar santo. Mas eu quero dizer que toda a nação de Israel também estava em um lugar consagrado. Mesmo eles estando sobre um jugo de Faraó, Deus estava consagrando aquele povo. Eu nunca achei que Deus permitiria uma nação inteira passar por um jugo da escravidão, só para amadurecer um Moisés como um líder adequado. Às vezes Deus permite passarmos por situações para fazer de nós pessoas melhores. E o nosso Senhor, Ele não respeitou pessoas naquele momento. Naquele momento, 40 anos de provação, Deus estava preparando Israel, assim como estava preparando Moisés. Por meio de um amoroso julgamento, escute isso, o Senhor estava direcionando Israel de volta. Aonde, pastor? Deus estava direcionando, redirecionando Moisés a um solo santo, a um lugar consagrado, aonde ele pisaria os seus pés, e ele voltaria a sentir fome de Deus, e fome pelo Senhor Jeová. Enquanto Moisés estava no monte, sendo despido de todos os seus direitos, porque esse foi o propósito da remoção das sandálias. Deus disse a Moisés: tire a sandália dos seus pés. Deus estava tirando de Moisés todos os seus direitos, tudo aquilo que ele havia aprendido. Deus estava removendo de Moisés isso. Ele estava sendo despido de toda a força humana. Moisés estava sendo despido dos seus direitos. E eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo. Quando Deus disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés, Deus estava dizendo: eu quero de você o seu livre-arbítrio. Porque Deus não dá direito de você ter o seu livre-arbítrio. Quando você amadurece em Deus, você pega o seu livre-arbítrio e coloca na mão de Deus. Ou seja, você não tem mais direito de ter direito. Deus respeita o seu espaço, Deus respeita a sua estrutura, Deus respeita os seus pensamentos. Sabe qual que é o nosso problema? Nós passamos muito tempo, gastamos muito tempo pedindo para Deus abençoar os nossos caminhos, quando Deus quer que você pegue os seus caminhos e jogue fora, e ande nos caminhos dele que já são abençoados. Eu tenho uma palavra para você. Deus, Ele quer que você pegue o seu direito de escolha hoje e diga: Senhor, eu não tenho mais direito de escolha, o que você decidir para mim está decidido. Eu não tenho direito de ter direito. Ele estava sendo despido dos seus direitos. Tire a sandália dos seus pés. Enquanto Deus preparava Moisés no monte, Deus preparava Israel no vale. Então Deus tira todas as forças de Israel, representando o suor humano. Deus haveria de mostrar a Israel que ele era forte e que eles eram fracos, porque eles não estariam mais vivenciando na força humana, eles estariam vivenciando na força do eu sou. Alguém pode perguntar: mas o que é o solo santo? O solo santo, eu pelo menos tenho três coisas pelo menos a dizer sobre o solo santo. Eu quero começar dizendo isso. O que é o solo santo? O solo santo é um lugar aonde toda lepra oculta, escondida, é revelada. O solo santo é um lugar onde toda lepra oculta, toda lepra escondida, ela é revelada. Na verdade, ela não é revelada apenas, ela é exposta. Moisés era um homem verdadeiramente que sabia tocar o coração de Deus, e foi chamado desse modo sobrenaturalmente, porque ele receberia revelações de Deus. E por isso, ele foi permitido ser guiado como poucos homens foram, porque ele era humilde. Além de ser humilde, piedoso. Além de ser piedoso, ele tinha o ímpeto de honrar a Deus.
E além de honrar a Deus, ele também o amava de todo o seu coração. E ele sofria pelos pecados do seu povo. Quando Deus disse: eu vou matar essa geração rebelde, ele disse: se você matar o povo que você mesmo me deu, tira o meu nome do livro da vida. Isso é um líder que está vendo uma igreja inteira pecando, mas de Deus: não mata esse povo, porque o Senhor me deu desse povo para cuidar. Apesar de tudo isso, Moisés não sabia da lepra que havia dentro do seu peito, dentro do seu coração. Tipologicamente, havia uma lepra dentro do seu coração que nem ele mesmo sabia. Por isso que Deus disse em Êxodo 4:6, disse-lhe o Senhor: mete a sua mão agora no seu peito, e agora tira. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Que terror! Encostar a sua mão no peito e saber que a sua mão está leprosa. Que lição objetiva sobre a depravação da carne. Porque um homem como Moisés não sabia que no seu coração havia lepra. Como Moisés, poderíamos esticar a mão. Escute isso. Como Moisés, sendo um líder, poderia esticar a sua mão para abençoar alguém, sabendo que a sua mão tinha lepra? Como Moisés poderia esticar a mão leprosa para trazer libertação, se ele estava precisando de libertação? Era impossível isso. Será que Deus será que Deus concedeu alguma mágica para que Moisés colocasse a mão no peito, tirasse a mão e a mão ficasse leprosa, depois voltasse, ficasse curada? Não, porque Deus não tem tempo para isso. Deus não tem tempo para truques, e também não tem tempo para brincadeiras. Isso é uma poderosa lição que o homem de Deus precisa aprender. Sabe qual é? Foi a maneira de Deus dizer assim para Moisés: Moisés, quando o ego está no controle, você acaba ferindo pessoas sem perceber, produzindo censura sobre a minha obra. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, quando você tenta realizar a obra de Deus com a sua mão, você acaba ferindo pessoas. Quando tenta realizar a minha obra através de meios espetaculares, carnais, você ministra morte, não vida. Eu não posso usar você, Moisés, se você tem a natureza do Egito ainda. Eu não posso usar você da maneira que eu quero usar, se você se comporta como um cristão, mas o seu coração ainda está preso às coisas do Egito. Era isso que Deus estava dizendo a Moisés: meu filho, eu quero te usar, mas da maneira que você está, nem você sabe que você não está preparado para isso. Porque se você estende as suas mãos, haverá lepra, e você vai transferir isso ao meu povo. Então quero cuidar de você. Então foi ordenado por Deus que Moisés colocasse a mão no coração de novo. E quando ele tira a mão do coração, a carne estava purificada, não havia mais lepra. E ele faria isso novamente diante de toda aquela multidão dos hebreus. Então o povo de Deus veria com seus próprios olhos não só a milagrosa unção do servo do Senhor, como também o seu potencial para repugnar o mal. Nós deveríamos manter os nossos olhos atentos àquilo que o Senhor está falando. Será que aquele dia alguém em Israel ousou colocar a mão no peito? Será que aquele dia alguém ousou colocar a sua mão no peito? Porque eles poderiam estar com medo da lepra de si próprio vir para fora. Eu pergunto aqui nessa noite, você que está me ouvindo pela internet, na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, você teria coragem, ou eu teria coragem de colocar a mão no meu coração? O que sairia do meu coração hoje? Vida ou morte? Porque a carne foi exposta naquele dia, e em toda a sua feiura e corrupção ela foi exposta diante do povo. Esticar a mão representa ministério. Por ela, escute isso, esticar as mãos representa ministério.
Por essas mãos se abriram mares, o fogo caiu, e milagrosamente foram realizados muitos prodígios. Quem dentre nós ousaria esticar as mãos e colocar a mão no peito hoje? Porque talvez a mão sairia leprosa. Quem tentará realizar a obra de Deus com o peito cheio de lepra não exposta? Porque tem muita gente que está fazendo a obra de Deus, mas com o seu coração cheio de lepra, cheio de ferimentos. Um líder sarado, ele tem a tendência de sarar pessoas, mas um líder doente, ele tem a tendência de fazer pessoas ficar feridas. Quem tentará realizar a obra de Deus com o peito cheio de lepra não expostas? Ele sempre permanecerá lá, latente no velho homem e ao velho pecado da natureza antiga. Escute o que eu vou dizer para vocês agora. Em Deus quer que Ele seja exposta aos nossos olhos espirituais. Deus quer expor as nossas mazelas, não para nos expor ao ridículo, mas para sarar dentro de nós. Em nós não habita bem nenhum, como também em nós existe lepra, e aquela coisa terrível que cobiça contra o espírito, aquela coisa mortal para a qual devemos morrer, que é lá que nós vamos ressuscitar, e é através da cruz. O que é o solo santo? A não ser Deus mostrar que existe lepra escondida dentro de nós e que precisa ser exposta. Que tristeza deve ser para o coração de Deus rejeitar tantas obras feitas em seu nome, por terem lepra. A lepra do ego, a lepra do sucesso humano, a lepra da competição. Só existe competição porque existe comparação, e quando você se compara, você compete. Todo mundo que vive comparando a sua vida com a outra, o seu ministério com o outro, ele cai nesse pecado de competição. A lepra do ego, a lepra do sucesso humano, a lepra da automotivação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A lepra do obreiro, ele permeia tudo que ele toca. Quando eu falo obreiro, todos nós aqui somos obreiros. A lepra do obreiro, do membro, do pastor, aonde ele toca, ele traz mais lepra, ele permeia essa lepra, ele expande essa lepra. Alguém pode criar uma grande obra para Deus, até se especular. Quantas obras estão crescendo no Brasil? E eu vou dizer para você, Deus não se impressiona com a igreja grande e nem com a igreja cheia. Se Deus se impressionasse com a igreja grande, e se igreja cheia fosse sinal de unção, imagina o Morumbi em um jogo do São Paulo e Corinthians. Imagina um estádio de futebol com todas aquelas centenas de pessoas. Deus não se impressiona com a igreja grande, mas com uma grande igreja. Quando Deus olha para São Miguel, Alípio de Barros, Ele olha para ver se tem fominhas. Pessoas que não largam tudo no culto, larga tudo para estar com Deus. E eu estou sonhando com esse dia, querido, que não vai ter famoso pregando, que não vai ter cantor cantando, que não vai ter a Mariazinha do playback cantando. Quem vai cantar hoje é a irmãzinha do playback. Ela canta arrastado, mas ela é cheia de Deus. Quem vai pregar hoje, não sei, é o Joãozinho, mas ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem uma palavra para você. Levante as suas mãos aos céus. Deus está levantando uma geração que vai libertar o Egito, que vai tirar o povo da mão de Faraó. E essa geração é você. Essa geração é você. Essa geração é você. Essa geração é você. Deus está levantando um povo hoje, irmão, para abalar Jardim Maia, São Miguel Paulista, Brasil. Deus não desistiu da nação brasileira. Líderes libertos libertam. Líderes libertos libertam. Se você pega essa palavra, enche o seu pulmão de ar, sacode o irmão que está ao seu lado, levanta, dá um pulo da sua cadeira e manda um glória bem forte para Jesus.
Deus precisa revelar lepra para nos levantar como libertadores de uma geração. Alguém pode criar uma grande obra para Deus, pode ser algo espetacular, que igreja linda, que obra linda. Todos podem elogiar a sua extensão, a sua grandeza, mas a verdade aparecerá. Se possuir em si a semente da lepra, esta se dissemina até que finalmente mata. Alguém pode esconder alguma coisa por um tempo, mas se existe uma semente da lepra, essa semente vai nascer e vai expor aquilo. Por isso, não se engane, tudo que tiver escondido virá à tona. Para quê? Para sarar. O que é a lepra? O que é a lepra, senão o pecado? Pecado escondido, não exposto, não abandonado. Quando as pessoas estão aqui, que tem aquele pecadinho gostoso, escondido. Esse pecado aqui eu carrego comigo. Ele é como se fosse o meu celular. Todo lugar que eu vou, eu levo ele. Tem gente que adora um pecadinho. Ele se libertou do vício do cigarro, da bebida, do álcool, da cocaína, da mulher. Mas ele tem um pecadinho que ele carrega no bolso. Ele não expõe para ninguém. Ele não tem coragem de chamar o seu pastor e dizer: pastor, eu tenho um pecado escondido e eu quero que essa lepra da minha vida seja removida. Quando as pessoas estão carregando isso, ela não expõe para o líder de obreiros, nem para o líder de jovens, nem para os pastores. Ela carrega consigo. Ela não consegue abandonar isso. E o que acontece quando um homem de Deus, ele pisa, ele chega a um lugar santo, a um solo santo? O que acontece quando alguém pisa no lugar sagrado? O íntimo da sua alma é exposta. Por isso, os seus maiores, profundos e ocultos pecados são trazidos à luz. Você não pode mentir tendo uma mão leprosa olhando para a sua cara. Porque Moisés, quando colocou a mão no peito e tirou, a mão estava condenando ele, a própria mão condenava ele, que ele estava leproso. Você deixa de falar às pessoas o que tem feito para Deus. Não dá glória pelos seus trabalhos que você faz. Fica muito humilhado pela exposição do que existe na sua carne. Jamais irá novamente desvalorizar o potencial para o mal latente na carne. Mas eu entendo isso de uma forma eficiente. Dê graças a Deus, porque aquele segundo o toque de Deus o santifica. Agradeça a Deus, porque quando Deus toca, Ele santifica. É aquele momento purificador, de purificação, quando pela fé a velha carne é abolida e a mão do ministério é purificada. Quando somos novamente revestidos pela carne certa, a sua carne, nós somos transformados. O que é o solo santo? A não ser um lugar que Deus revela os nossos pecados e lepras ocultas. O que é o solo santo? É um lugar aonde não existe mais reputação humana. Moisés havia diminuído até o ponto zero. Escuta isso aqui. Moisés havia diminuído até o ponto zero. Outrora, ele havia sido posto em autoestima, filho de Faraó, falava mais de 5 idiomas, ele estralava os dedos e tudo o que ele queria estava às suas mãos. Mas quando ele entrega a sua vida a Deus, Deus pega a autoestima de Moisés e amassa ela, e traz essa autoestima ao zero. Ele era respeitado pelas altas rodas do governo. Isso era Moisés. Moisés era cheio de reputação, de prestígio, de glamour. Ele se movia entre os ricos, entre os influentes, entre os sábios, entre os poderosos. Esse era Moisés. E provavelmente esse homem, ele era conhecido durante todo o reinado de Faraó, porque ele era um homem grande. Na verdade, ele era um conselheiro
dos homens mais poderosos da terra. Mas Deus não pode usá-lo enquanto não rompeu com a sua popularidade e sua autoestima. Vou fazer uma pergunta. Deus não poderia usar Moisés enquanto ele estava na popularidade e com a sua autoestima alta. Quem conhecia Moisés agora cuidando de ovelha, que nem era dele, era de Jetro, seu sogro. Ele não estava mais tomando vinho em cálices de ouro, mas ele estava com um cajado nas suas mãos. O sol queimava o seu rosto e ele estava escondido, sumido, silenciado, sem influência alguma. Ele não tinha como descarregar agora suas energias que ele recebia no palácio. Ninguém mais se agarrava às suas palavras, ele não tinha mais peso de persuasão. Que líder mundial iria agora ouvir um homem como esse? Ninguém. Porque automaticamente alguém poderia dizer, esse aí já era. Mas no exato momento, no exato instante em que Moisés chegou ao ponto zero, quando a sua reputação estava totalmente perdida e não sobrava nada do velho Moisés, cheio de autopromoção, foi aí que ele chegou no lugar santo, o lugar que Deus poderia usá-lo. Eu vim dizer algumas verdades para alguém que está aqui. Você que tinha uma reputação um dia, tinha um nome um dia, tinha crédito na praça, e Deus, quando você veio para a igreja, você perdeu o nome, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu amigos. Você está no ponto certo da onde Deus quer te usar. Você chegou ao solo santo. E no solo santo, irmão, ele pega a sua reputação. Porque todo homem gosta de ter uma reputação. Sabe quando você chega e todo mundo se levanta para te recepcionar? Olha, chegou o reverendo agora. Chegou o reverendo, toda a igreja de pé. Todo mundo aplaudindo o reverendo chegando na igreja. Reputação. E o que é reputação? É o que as pessoas pensam que eu sou. E o que as pessoas pensam que eu sou não me define. O que te define é o que Deus pensa a seu respeito. E os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Por isso, quanto tempo Deus aguardou naquele arbusto no meio do deserto. Quanto tempo Deus não ficou no meio da sarça dizendo, um dia Moisés vai vir aqui, eu vou falar com ele. Você pensa que Deus não te viu nesse arbusto que você quer morrer? Pronto para surgir em uma nova revelação gloriosa, só até aquele instante final, e o instante da ruptura, foi quando Moisés verdadeiramente deixou de se preocupar com o seu trabalho e com a sua reputação. Só quando abriu mão das últimas sucatas de reputação, foi que encontrou a revelação de quem era Deus. Nós gostamos de ser aplaudidos. Nós gostamos de ser ovacionados. Nós gostamos de ser bem apresentados. Porque ainda existe dentro de nós um pouco do Egito. Quem é que não gosta de pregar? E alguém vindo, olha como você pregou bem. Olha quem cantou, olha como você cantou bem. Olha você lecionou, como você leciona bem, como você pinta bem. Todos nós gostamos disso. Mas Deus só pode usar um líder quando ele se desprende de tudo isso. Você não impressiona Deus com o que você faz. Você impressiona Deus com o seu coração. Quando Moisés chega diante da sarça, foi que ele encontrou revelação. Porque o que atraiu Moisés até a sarça foi o fogo. Você não precisa pregar, você precisa só queimar. Porque quando você queima, você não atrai pessoas, você atrai libertadores. Muita gente prega, irmão. Agora quando você queima, você atrai libertadores.
Você está entendendo? Diga amém. Tudo que aconteceu naquele monte foi uma sarça pegando fogo e atraiu um libertador. O Senhor manteve-se neste mesmo solo santo, esperando Moisés. Isso não foi só Moisés que tirou a sua reputação, que tirou o seu título, que tirou tudo aquilo que ele aprendeu no Egito. Jesus também fez tudo isso que Moisés fez. Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 2, verso 7. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A Bíblia diz que a si mesmo ele se esvaziou, e ele tomou a forma de servo. Ele não fez isso pressionado pelo líder dele, ele não fez isso pressionado pelo sistema, ele fez isso de livre e espontânea escolha. Ele se afastou da reputação e ele retornou ao lugar de servo. Eu acho que essa mensagem é um retorno ao lugar santo. Graças a Deus por aqueles que mais uma vez estão sendo chamados para um solo santo, buscando diminuir-se cada vez mais para que Ele cresça em nós. Um grande homem de Deus escreveu isso, escute isso aqui. Um homem de Deus que verdadeiramente prega a palavra, irá finalmente abandonar a ideia de ser conhecido. Se ele prega Cristo, sua reputação irá descrescer continuamente e Cristo crescerá por ele. Os verdadeiros profetas morreram desconhecidos. Deus lhe dará o que é devido depois da morte. Eu estou falando de profeta. Eu estou falando de falso profeta. Eu estou falando de que tudo que você precisa, se você for não recebi o que eu queria, fica tranquilo. Se você for profeta, tudo que você precisa, se não receber nessa vida, você vai desfrutar na vida de cima. Você recebe isso? Não, mas eu tenho que ser próspero aqui. A maior prosperidade é andar de mão dada com Jesus. É que estamos tão terrenos, querido, que hoje você pregar uma mensagem como essa escandaliza. Você pregando a verdade sai como errado. A igreja tirou Jesus do trono e colocou você sentado nele. Creia nisto. Eu sei como ministro o que eu estou falando. Creia nisto. Eu sei como ministro o que eu estou ganhando, uma reputação maior, mais ampla. Mas às vezes está falhando em minhas mensagens. Você pode ter crescido em reputação, como muitas pessoas estão crescendo. Você abre a internet, está a foto, está a mensagem, está crescendo, expandindo. Glória a Deus por isso, o reino está avançando. Mas às vezes está crescendo sem a aprovação de Deus as suas mensagens. O ego está muito prominente. E Cristo deveria estar ganhando reconhecimento, não eu. Eu deveria começar a ser menos conhecido com o passar dos anos, até como Paulo acabou preso sozinho. E é uma frase que alguém disse, que se os pregadores estivessem pregando os sermões que estão pregando, ou se Jesus pregasse o sermão dos pregadores dessa atualidade, Jesus não teria sido crucificado. Quer que eu fale mais uma para você? Há 2000 anos atrás, colocaram ele na cruz e gritaram, crucifica-o! Hoje, tiraram ele da cruz e estão vendendo ele. Qual geração é pior? A geração de Sodoma e Gomorra, que não havia uma Bíblia, que não havia uma igreja aberta, ou a geração do século 21, que tem só nessa rua, tem mais de 20 igrejas abertas, e que tem Bíblia para todos os lados? Qual é a geração que vai entrar primeiro no inferno? A geração de Gomorra ou a geração do século 21? Deus está levantando homens e mulheres
que não dão a mínima para a sua reputação humana. Ah não, 3 ou 4 pegou. Não, eu vou dizer, você não pegou isso aqui. Deus vai levantar mulheres e homens que não dão a mínima pela sua reputação humana. O que eles querem mesmo é dar toda a glória para Deus. Eu acho que grande parte de nós que estamos aqui deveríamos parar com tudo que nós estamos fazendo, interromper coisas que estamos fazendo e entrar dentro do nosso quarto e dizer: Deus, eu preciso estar um pouco a sós com Deus. Deus vai te tirar de muitas coisas, não é não para te perder, mas para te ganhar de novo dentro do quarto. Ele está com fome, ele está com sede de relacionamento. Ele não quer ser usado mais, igreja. Ele não quer que você entre aqui dentro pedindo só coisas pessoais. Ele cansou de ser usado. Agora ele quer ser amado. É o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e com tudo que há em você. E o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso é o evangelho do reino de Deus. O evangelho não vem com visibilidade, ele está dentro de você. Por isso Deus nos deu uma palavra, e a palavra é essa: se desprenda da sua reputação, do seu nome, do seu título, do seu ego, e vamos dar toda a glória devida ao Senhor, e no seu devido tempo ele vos exaltará. 1 Pedro diz isso: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu devido tempo ele vos exaltará. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão os humilhados. Ele vai carimbar dizendo: quem quer ser o primeiro, seja o último, e quem quer ser o último, irmão, espera a fila andar. É isso que Deus está dizendo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Eu vou dizer para você honestamente o que eu acho desses inúmeros ministros bem conhecidos. Eles deveriam interromper as suas atividades por um período de tempo e ficar sós com Deus. Ingressar num período e num lugar sem reputação diminuir, porque aqui eu estou sendo repudiado, as pessoas estão me olhando, olha que bênção, mas no quarto da oração só quem me olha, quem me assiste são os anjos. Por isso que o que você faz em secreto vai ser exposto ao público. Aquele pobrezinho que está dobrando o joelho dizendo: Deus, eu estou passando necessidade, olha o meu casamento como está, olha minhas finanças, Deus, olha o meu ministério. Ele derrama lágrima no altar de Deus, ele está se humilhando sozinho, ninguém vê ele. Aí Deus está olhando ele dizendo: é esse aqui que eu vou levantar para liderar uma geração inteira. Enquanto aquele que quer se aparecer, aquele que quer tocar trombeta, Deus está dizendo: eu te rejeitei, Saul, eu te rejeitei, Saul. Que a nossa geração seja igual a da de Davi, não a igual a de Saul. Porque Saul só queria saber do trono, coisas, terra, dinheiro. Davi queria só a presença. Porque quem tem a presença tem o trono, tem dinheiro, tem reputação, tem nome e tem crédito. E eu quero te ensinar da maneira certa. Eu não sei, irmão, de como você vai entender isso, mas se você quiser a presença, Deus carrega de trazer com a presença as bênçãos que você precisa. Vamos perder o quê? A alma. Como homem de Deus, pode agradá-los mais do que se fechando e ficando a sós com Deus, diminuindo e ganhando verdadeiramente revelações. O reino de Deus não depende de nenhum homem e de nenhum ministério. Deus está mais interessado em me ganhar por inteiro do que em me ganhar para o mundo inteiro.
Além disso, o mundo não pode ser salvo por homens que se recusam a diminuir. Eu falo de mim, tá? Isso aqui eu estou pregando para mim. Primeiro para eu. Primeiro para mim. Deus se recusa a usar homens como libertadores que se recusem a diminuir. O que é solo santo, bispo? Solo santo é uma condição de liberdade, de libertação do materialismo. Eu disse que o solo santo é um lugar onde as nossas lepras escondidas são expostas. Eu disse que o solo santo é um lugar onde a nossa reputação não existe mais. Eu quero dizer para você que o solo santo é um lugar de liberdade do materialismo. Foi por isso que Hebreus 11, 25 está escrito assim: ele abandonou o Egito. Quem? Moisés. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, para usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha isso, ele abandonou o Egito, onde ele tinha dinheiro, glamour, fama, status, casa, posição social, reputação, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios pelo pecado. Nada enfraquece mais rápido o poder e a autoridade que Deus te deu do que a prisão ao materialismo. O servo de Deus, queridos, os verdadeiros servos de Deus, não pode colocar o coração em Deus e o coração nas coisas desse mundo simultaneamente. Você está aí? Diga amém. Não tem como, querido, eu estou na igreja e eu quero o altar, eu quero ser cheio de Espírito Santo. Aí o meu coração fica dividido. Olha, eu troco o culto para estar em casa, eu troco o culto para fazer alguma coisa paralela. Eu não posso dividir o reino como as coisas da terra. É isso que Deus está querendo dizer. Eu não posso perder você para o materialismo. Você pede, eu sou seu pai, eu vou te dar o que você precisa. Mas não me divide como as coisas da terra, meu filho. É isso que Deus está dizendo. Eu não posso perder você pelas coisas terrenas. Eu tenho fome de estar com você. Deus está dizendo: eu tenho sede de colher tuas lágrimas. Eu tenho saudade de quando você me abraçava naquele quarto, abraçava a almofada e eu sentia-se abraçado. Ele está com saudade de uma igreja que chora, que ora, que jejua, que adora, que profetiza. Ei, igreja brasileira, Deus está levantando uma geração no nosso meio, e ela está aqui na minha frente, irmão. Deus está levantando uma geração que vai ser rica, mas a riqueza pode ser financeira, mas a maior é espiritual. Na minha frente tem muitos milionários que Deus vai entregar, tem muita gente que vai ser bem sucedida, mas você vai andar na frente com a sua espiritualidade. Se a bênção quiser, ela corre atrás de você. Se a promessa quiser, ela corre atrás de você. Porque a Bíblia diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor, as bênçãos vão correr atrás de você, as bênçãos vão te seguir. Ah não, mas eu quero ir lá no culto da quarta-feira, porque eu quero a imposição de mãos do apóstolo. Você é filha. Como é que o filho chega em casa? Hein, William? Deita no sofá: ô mãe, tem comida aí? Ou meu filho vai fazer uma campanha de 35 semanas para pedir para eu trocar a camiseta nova dele. Imagina, Alessandro, 35 dias de jejum e oração para eu dar uma mochilinha nova para ele para o colégio. É isso que você faz, é isso que eu faço. Quando eu acho que Deus só é um objeto de troca. Não, vou fechar um negócio ali porque eu tenho que ficar firme ali para Deus me dar. Não, querido. Levanta suas mãos e fala: Senhor, eu preciso, mas eu te adoro por isso.
Um pai vendo um filho com fome não dá pão. Imagina Deus vendo nós com fome, com sede. Ele não daria o que nós precisamos. Se ele veste os lírios do vale, ele não vai vestir os filhos dele. E os lírios do vale ficaram muito mais bem vestidos do que as roupas que Salomão usou. Nem Salomão se vestiu como os lírios dos vales se vestem. O que é o materialismo? Não são as coisas em si, mas a busca delas. O que é o materialismo? Não são as coisas em si, mas a busca dela. As coisas materiais são o combustível que incendeia a cobiça e a soberba. As coisas materiais. Cristo se apresenta a nós com uma repreensão, a qual não devemos fechar os olhos e nem os ouvidos. Ele é posto diante de nós, nos evangelhos, como pobre, desprezado, censurado, perseguido, sem ter, Érica, nem lugar de colocar sua cabeça para reclinar nele. Ele é apresentado nos evangelhos como alguém que era simples. Jesus nunca desfrutou das coisas desse mundo, nem de suas propriedades, de sua riqueza, dos seus prazeres ou do seu sucesso. Ele estava satisfeito com o pão nosso de cada dia. Quem agradeceu pelo pãozinho hoje, aquele pãozinho branquinho, aquele pãozinho queimadinho com uma manteiguinha, ou aquela bolachinha creme crack, aquele cafezinho no poço, no mercado, na padaria que você tomou hoje? Ele estava satisfeito com o pão nosso de cada dia. É isto, é de tudo. Isso é tudo que nós precisamos, a satisfação de estar grato. O que é o solo santo? É alguém que pisa em um lugar e não está preso a materialismo. Eu dou um carrinho na mão do Valentim e falo, dá para mim, sabe o que ele fala? Não, é meu. Porque crianças dizem isso. Quanto adulto não está fazendo isso? Isso aqui é meu. Ninguém toca aqui. Se tocar, eu vou entrar na carne. Deus me colocou, ninguém me tira daqui. Tem lepra. Não, se eu sair da empresa, se me tirar daqui, eu vou fazer de... Mateus 5. Tomou a túnica, tira a capa, vai, leva, filho. Andou 1 milha, anda 2. Bateu no rosto, da esquerda. Aí você excede a justiça dos escribas e dos fariseus. Se houvesse alguma coisa de valor nas coisas desse mundo, certamente Jesus teria partilhado com nós. Ele negou essas coisas porque sabia que não tinha valor nem virtude. Alguém perguntou para mim, o que é felicidade? Felicidade está atrelada em virtude. Mateus 5 diz o sermão da montanha, que é o sermão modelo. Bem-aventurados são os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. O que é felicidade? Bem-aventurança é você estar atrelado à virtude. Jesus sabia que as coisas desse mundo não podem se transformar no objeto da aflição do homem. Quantas pessoas não suicidam porque perdeu? Eu acho que ouvi de alguém que pulou, um rapaz perdeu a audiência trabalhista e pulou. Quem viu isso? Foi você que falou? Alguém? Quem que falou para mim isso? Pulou com o filho. Hã? Olha lá, perdeu o emprego, aí matou toda a família.
Se não for crente. Se você desistir hoje, a sua história vai ser apagada. Se você morrer hoje, ou se você tirar a sua própria vida hoje, como esse rapaz fez, a sua história é apagada. Depois de 5 dias, alguém vai começar a trabalhar no seu lugar. Depois de uma semana, esse nome vai ser esquecido. Depois de 1 ano, no máximo, a sua esposa ou seu marido já vai estar casado com alguém, e a sua história vai ser paralisada. Mas se você, no meio da dificuldade, levantar a cabeça e dizer: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Foi bom me ter sido afligido para saber o que estava guardado no meu coração para eu guardar a lei. Deus pega de você, faz de um escravo a governador. Deus pega você, faz de um pobre a uma pessoa de elite. Porque Deus tem prazer sim em levantar os seus filhos em lugares altos, mas quando eles estão dispostos a devolver tudo aquilo que Deus entregou a eles. Deus sabe que o consumismo, ele tira o seu tempo e a sua energia. Ele sabia como as coisas materiais atraem as almas para si mesmas, afastando-se do seu próprio amor. Irmão, com todo respeito, hoje as pessoas são atraídas por aquilo que elas precisam financeiramente. Estou no mercado lá fazendo compra, aí você encontra o Neide, cara com 2 carrinhos cheios. Ô filhão, você nunca mais foi na igreja? Estou indo para a praia, bispo. Arrumei uma namorada, sabe como que é, né? Tem que curtir também, ver minha vida. Mas há 3 meses atrás, estava chorando em círculo de oração. Era 3 horas da manhã, meu telefone tocava: ora por mim. Aí eu dobrava o joelho e orava. Ia para o monte e me ligava: ora por mim. Aí Deus abençoou. Deus deu. Deus prosperou. Aí ele sai do solo santo, bem devagarinho. Ô querido, o solo santo é o lugar que você tem que estar, que eu tenho que estar. Cristo queria que ficássemos tão desapegados deste mundo e das coisas, que estivesse prontos para repartir e estar com Ele num instante. Ele estava dizendo o seguinte: você tem que estar preparado a repartir e não estar preso a nada, porque se eu te chamar, você não pode olhar para trás. Agora vamos fazer um paralelo aqui. Não que todo rico ele vai para o céu, sim, tem muito rico que vai entrar primeiro que eu. Mas vamos colocar um bilionário aqui, com fazendas, helicópteros, navios, iates, fazendas, muito dinheiro. E vamos colocar eu mesmo, um homem simples que não tenho nada. Aí Jesus vem e fala: segue-me. Eu vou olhar e falar: eu só tenho a minha família, vem, vamos embora. O rico vai olhar e falar: meu Deus, eu tenho uma fazenda no Mato Grosso, eu tenho uma casa em Atlanta, eu tenho 4 carros na garagem, eu tenho 3 milhões na Suíça, 4... Aí ele fala: e agora? Não dá tempo. Você pode ter muito dinheiro, é o dinheiro que não pode ter você. Deus está chamando a igreja para sair dessa perseguição ambiciosa pelas coisas desse mundo. Eu estou terminando. Porque conhecer a verdade e o tormento que elas causam, dia triste será quando o nosso Senhor nos mostrar o quão insignificantes são as coisas em favor das quais lutamos, oramos e nos preocupamos. Quão insignificante é, Joyce, lutar por algo que não tem valor, orarmos por algo que Deus não vai nos dar, e se preocuparmos por aquilo que é passageiro, transitório. Olha, se fosse você, sabe o que eu fazia hoje? Chegava em casa, comia com a família, tomava um banho e dormia. Ah, mas é amanhã é outro dia. Ah, mas eu estou devendo, não tem problema, irmão. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Ah, mas eu estou enfermo pelas pisaduras. Você já está curado pelo nome de Jesus. Mas eu estou com a porta fechada pelo nome de Jesus. Ela foi aberta na tua vida já. Eu tenho filho desviado, eu tenho filho problemático. Pelo nome do Senhor Jesus, ele já está salvo. Ela já está curada, liberta e transformada. É pela palavra.
Vai para casa hoje, irmão, come uma pizza, ajuda com a família, levanta as mãos e diz: Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Deixa a preocupação de lado, irmão. Deixa o coração aflito aqui. Vai embora sem esse coração amargurado. Deixa ele aqui hoje. Muitas vezes nós justificamos a pobreza de Jesus como necessária a sua obra da redenção. Eu quero terminar. Já que não somos redentores, não achamos que devemos sofrer o mesmo estilo de vida que ele viveu. Nós pensamos assim: nós não somos Cristo. Para que viver humilde como ele viveu, pastor? Você está me ouvindo? Diga amém. Certamente, Cristo não espera que todos vivam como ele viveu. Mas ao pisar em cima das coisas desse mundo e ao desprezá-las, o nosso Senhor está tentando nos dizer que não vale a pena colocar as nossas afeições sobre elas. Você está aí? Diga amém. O que é solo santo? Foi o Evangelho de Cristo que trouxe luz sobre um novo modelo de vida. Eu quero terminar dizendo isso, queridos. Um novo modelo de vida, uma nova forma de se andar. Olha o que Paulo disse, presbítero Rafael, em 1 Coríntios capítulo 4. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada, não tem aonde dormir. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Tendo chegado a ser considerado lixo do mundo e escória para todos. Olha o que Paulo está dizendo. Porque Deus dá tanto sucesso mundano e riqueza aos mais vis e corruptos dos homens. Deus derrama riqueza e fama até sobre os seus piores inimigos. Quem já não ouviu alguém prosperando e você diz: cara, aquele cara prosperando? Hã? Cara, aquela mulher toda endemoniada, cara. Olha o trabalho dela, olha o carro dela, olha a casa dela. Salmo 77. Asaf foi olhar a prosperidade do ímpio e quase escorregou. Se contenta com o que Deus te deu, o carro que Deus te deu, a mulher que Deus te deu, o filho que Deus te deu. Se contenta com o salário que você ganha, com a casa que você mora, com a bicicletinha que você tem. É isso mesmo. Com aquele sapatinho que está furado já que Deus... É essa, aquele havaiana que está com um preguinho embaixo, ó, que você sai arrastando e sai fogo. É esse aí que Deus se agrada. Agora não é nem havaiana mais. Como que é o nome daquele chinelinho lá? É o Crocker. Ô irmão, é o chinelinho gostoso de andar. Crocs. Tem uns falsificados aí, irmão. Você vai pisar no solo santo de croque. Aí Deus falou: tira a sandália, Moisés. Talvez era um croque. Crocs. Pois é, Deus falou: filho, tira isso aí do pé, rapaz. Para chegar ao solo santo, me é necessário cortar o cordão do materialismo. Quem quer chegar no solo santo aqui? Só que quando você chegar lá, querido, Deus vai te preparar para topar de frente a frente com o faraó. Quando você chegar no solo santo, Deus vai te dar poder para abrir mar vermelho. Quando você tiver no solo santo, Deus vai te dar poder para jogar o cajado no chão e se tornar uma cobra, e a cobra comer as outras duas cobras de Faraó. Quando você tiver, meu irmão, diante do solo santo, Deus vai te dar poder para trocar na rocha, a rocha manda água, para levantar a mão para o céu e cair codorniz para o povo comer. Quando você tiver no solo santo, Deus vai mandar coluna de fogo para aquentar o seu povo, os seus filhos e a sua família. Quando você tiver no solo santo,
que tiver muito calor, Ele vai mandar nuvem para refrigerar o seu povo. Quando você estiver no solo santo, a sua palavra vai ser tão poderosa que Deus vai usar para mandar praga sobre o Egito. Deus vai mandar praga sobre o Egito. Sabe o que eu estou querendo dizer? Deus só pode usar um homem que está totalmente morto para o materialismo, que está totalmente morto pelas coisas dessa terra. E se tem alguém aqui que está morto para as coisas da terra, eu quero que você pule da sua cadeira e dê um pulo. Deus está levantando uma geração que vai pisar os pés do solo santo, que vai pisar os pés do solo santo, que vai pisar os pés do solo santo. Quem entrará no tabernáculo do Senhor? Quem entrará no tabernáculo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem mãos limpas, e aquele que tem um coração puro, aquele que tem um coração puro, é ele que vai entrar no tabernáculo, é ele que vai entrar no tabernáculo. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim, Senhor, um espírito reto, não me lance fora da tua presença. Davi disse isso: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica dos meus pecados. Contra ti, Senhor, pequei, contra ti, Senhor, pequei, mas eu quero entrar dentro do santo monte do Senhor. Contra ti, Senhor, pequei, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, mas faz-me ouvir a minha voz de júbilo, Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, Senhor, um coração puro, alai, céu, e renove em mim um espírito reto. Mas ele vai encher o coração de ar e vai dizer: não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Quem quer voltar para o santo solo sagrado? Quem quer voltar para o solo sagrado, irmão? Levanta a mão, isso, levanta a mão. Quem quer voltar para o solo sagrado? Para o solo sagrado, lugar de revelação, lugar de entendimento, lugar de resposta, lugar de refrigério, lugar de palavra revelada.